Glória a Deus. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Depois vamos fazer a ceia do Senhor, e é mandamento do Senhor. Nós estamos tratando sobre as prioridades da igreja. Eu, como igreja, né? Junto com vocês, os membros reunidos formam a igreja. O que nós temos que fazer como igreja, né? Quais são as nossas atitudes? É como alguém que casa e não sabe o que fazer. Não tem prioridade no casamento. Pessoas entram em relacionamento a dois, não sabem o que fazer. Não sabe, não tem prioridade, a vida não anda, a vida é um machado no mesmo lugar. Sabe, a vida não é ficar parado no mesmo lugar. Então a gente tem que ter prioridades. Você tem que colocar coisas como coisas mais importantes, as menos importantes, e numerar. Não acorde, não sei o que vai fazer. Não faça isso com a sua vida. Organize seu tempo, organize sua vida, organize primeiro sua casa, sua mente, sua vida é o retrato da sua casa. Como é a sua casa, é a sua vida. Sua casa é bagunçada, sua vida é bagunçada. Se você não tem prioridades na sua casa, você não vai ter prioridades em lugar nenhum. Então, por favor, saiba que, como igreja, quais são as tuas prioridades, porque eu sei quais são as minhas. Vamos aí para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos 2, versos 42 a 47. Cumprimentar a audiência das rádios, aplicativo, Facebook, YouTube, os irmãos do Instagram, os irmãos que estão aí no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Prioridades, estou falando de prioridade. Prioridades. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira prioridade, perseveravam. Segunda prioridade, perseveravam em quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Não era do irmãozinho nem da irmãzinha, era dos apóstolos. E terceira prioridade aqui, comunhão. Quarta prioridade, nas orações. 43, prioridade, em cada alma havia temor. O povo tinha respeito por Deus, respeitando a sua palavra. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram, prioridade, estavam juntos, comunhão, tinham tudo em comum. Quando alguém vai visitar alguém e sabe que alguém está precisando de alguma coisa, você sabe, pode fazer, ajude, irmão, ajude, não precisa ligar para o pastor, você não está lá, vai lá e ajude. 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Então, isto aqui você nunca vai ver, principalmente nessas igrejas aí. Pelo contrário, eles tomam as propriedades dos outros. Ele estava lá pedindo propriedade. Quem é velhinho, né, que já está idoso, doe logo, faça doação. Alguém viu o pastor, o tal de bispo da seda aí, falando, doa toda teus patrimônios logo em vida, para não deixar os teus filhos brigarem. Olha isso. Então, você vê que não tem a credencial, né, pastoral. Vendiam suas propriedades, ajudavam, né, uns aos outros. 46, diariamente, a igreja se reunia diariamente. Entendeu? Às vezes a gente quer o resultado, aquele resultado que eles tinham aqui, mas a gente não consegue se reunir nem 4 vezes, todos. Entendeu, pessoal? Então, a gente faz alguma coisa
esperando um resultado que a gente não plantou para ter. Então, Deus não é injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. Então, diz que essa igreja aqui, que é exemplo, modelo, eles se reuniam diariamente, unânimes. Então, cadê a irmã? Faltou. Ó, o irmão não veio porque ficou vendo não sei o quê. Outro não veio porque recebeu não sei quem. Outro não veio porque não quis vir. Então, essas coisas, não tinha nada disso. Diariamente eles tinham aquele compromisso, diariamente perseveravam unânime. Era prioridade para eles, essa perseverar no templo era uma das prioridades da igreja. Quando eles iam no templo, quando nós viemos aqui, nós fazemos o quê? Adoramos, louvamos, ouvimos Deus, temos comunhão uns com os outros, podemos orar uns pelos outros. Então, olha quantos benefícios nós temos de estar aqui. Então, eles reconheciam que eles estarem reunidos era prioridade, não era facultativo. Eu já fui de manhã, não volto à noite, já fui de noite, não volto de manhã, já foi terça, não volto quinta. Então, eles não tinham isto. Por isso que você via muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, muitas coisas. Deus usava os apóstolos não para beneficiar os apóstolos. A culpa é do pastor, que Deus não está fazendo milagre, a culpa é do pastor. Não. Quando Deus usa o pastor, não é para o milagre para o pastor na vida dele, não. Deus usa o pastor para a vida dos membros. Se você ver aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Como eram feitos os milagres, Deus usava os apóstolos para beneficiar os membros. Nunca era para beneficiar os apóstolos. Sempre Deus usava para beneficiar os membros, não os apóstolos. Então, diariamente perseveravam, diga diariamente, diga unânimes. Então, eles saíam de casa. Então, esse negócio de ficar em casa, fica em casa, daqui a pouco você não consegue andar, né? Daqui a pouco você não enxerga mais, daqui a pouco você não tem mais força, daqui a pouco você não tem mais coluna, daqui a pouco você não tem mais visão, daqui a pouco você não tem mais nada, de tanto acostumar a ficar em casa. Partia o pão, ainda visitava as famílias, principalmente quem mora perto, né? Faça uma visita, vê como é que está, sumiu, vai lá visitar. Então isto é prioridade para a igreja. Partia o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a quem? Os encontros é para quê? Não é louvar música, você vai cair, eu vou passar por cima. Isso é música do diabo que se canta na maioria das igrejas, música do Satanás, derruba um irmão para crescer, sabe? Você vai ver. Você não quis me ajudar, você vai ver. Cara, você vai ver o quê? Meu Deus do céu, que igreja é essa? A igreja está fora de órbita. Então, louvando a Deus. Então, os cânticos aqui tem que ser em forma de quê? Louvores para Deus, nada. Vou vencer, sai da frente que eu vou passar, eu te derrubo. Isso não é igreja, irmão, isso é igreja aqui. Isso é coisa de carnalidade. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Para entender isto aqui, de louvar, já temos mensagens sobre isso. Você precisa de ser bem espiritual para você entender isso aqui, senão não entende, não. Então você vai pensar que toda música é música para Deus, todo cântico é cântico para Deus. Aí você vai pensar também que toda pregação vem de Deus, que todo pastor é de Deus. Então você vai achar que todo mundo é igual a todo mundo, e não é mesmo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de quem? De todo o povo. Não é só o povo da congregação. Os outros que assistiam, ficavam de longe, eles gostavam porque eles viam coisas maravilhosas, eles ficavam maravilhados de ver o amor que havia entre eles, a distribuição, não tinha ninguém necessitado e nem ninguém rico demais. Ali era divisão, era igreja. Vai por isso na cabeça, não consigo nem trazer os irmãos para cá nos cultos, quanto mais fazer você pegar um pouco do seu dinheiro que você ganha mais, dá para quem não tem. Eu perco a cabeça, mas não fazem isso. Então eu nem tento, né? Porque isso não é obra do pastor, é obra do Espírito. Então, que essa leitura aqui nos ajude a termos prioridades em nossas vidas. Senhor Jesus, ilumina o coração agora, por favor. 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 Ilumina o coração agora
Porque se o Senhor não iluminar, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18, vai ser vã as palavras. Eu vou só cansar os meus pulmões, vou cansar minha coluna, minhas pernas, vou me cansar meus olhos, meus ouvidos, e não vai haver nenhum feedback ou retorno. Eu preciso que o Senhor toque nos nossos ouvidos espirituais, tanto dos irmãos que aqui estão, como das centenas que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham. Toca, papai, toca. Eu não estou te pedindo para o Senhor trazê-los para cá, eu estou te pedindo para o Senhor tocar. Aqueles que o Senhor vai acrescentar aqui, o Senhor vai acrescentar aqui. Mas eu te peço que a palavra chegue e eles entendam que é o Senhor quem está falando no nosso meio. Deus, quando nós entendemos que quando abrimos a Tua palavra e expomos, é o Senhor falando à Tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus, que crê em Jesus, que ama Jesus, digam todos amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu cooperador, meu irmão, meu amigo. Quais são as minhas prioridades? Por que eu coloquei minhas? Por quê? Porque eu tenho as minhas. Nós já entendemos que igreja, ela é uma formação de membros. E o corpo não é um só, já estudamos isso. O corpo são vários membros. Então, cada membro desse corpo tem que saber qual é a sua função. Porque se não souber, se a mão não souber a função, se o pé não souber a função, as orelhas não souber, o dedo, o dedinho, o dedão, o polegar, não souber a função, vai ser uma bagunça. Por isso que eu coloquei: a falta de prioridade deixa a nossa vida bagunçada. Então, eu estou falando de uma vida social, e deixa também a nossa vida espiritual bagunçada, por não sabermos o que é prioridade como igreja. Você tem que saber. Como é que você vai saber? Vindo aqui e ouvindo da parte de Deus quais são as tuas prioridades. Qual parte de membro que tu és? Qual é o lugar que você ocupa nesse corpo? Eu sei que o único lugar que ninguém pode tomar é a da cabeça. Que é quem? Que é Cristo. Não é o pastor, não. É Cristo. Porque tem igreja que o pastor que é o cabeça da igreja, né? Aqui nós sabemos que a cabeça é Cristo. Então o único lugar que não está vago é a cabeça. O resto está tudo vago. Então, onde eu vou estar no corpo? Onde eu vou operar no corpo? O que eu tenho que fazer para falar assim, eu estou aqui? Mas tem gente no nosso meio que vem, mas parece que não está no corpo. Sabe, eu não serei prejudicado de você vir e não querer estar no corpo. Querer estar no corpo é o quê? É fazer algum serviço aqui, limpar, varrer? Não estou falando nada disso, não. Estar no corpo é ser útil aqui, é ser útil lá fora, é ser útil no trabalho, é mostrar que o corpo ele está sempre em movimento. Ele está sempre em movimento. Então o corpo de Cristo ele nunca dorme, ele nunca para, ele está sempre se movendo. Então eu quero deixar esses primeiros 10 minutos que você pense bem onde você casa nesse corpo. Se você fala assim, eu não caso em lugar nenhum, então eu vou lhe dizer, eu não gostaria de dizer isso. Você está perdendo seu tempo, você vai morrer, vai para o inferno, vai assar, vai penar a vida toda, porque você, é como você entrar numa família que você,
Daqui a pouco você sai daquela família. Eu não consegui me encaixar naquela família. Quem já viu isso acontecer? Não consegui. Às vezes um irmão que vai morar com outro irmão, né, não consegue se encaixar naquele lugar ali. Não consegue ser útil naquele lugar. Então fica deslocado, aí é obrigado a sair. E você sabe que nós somos, a Bíblia chama a gente de uma árvore, né? De videira, ele é videira, nós somos os galhos. Você vê que tem que estar junto. Então, os galhos, se estiver fora da videira, o que acontece? Seca e morre. Eu não quero ver você, pastor, mas eu vivo assim, não estou seco, nem você não pensa que não está seco. Quando você olha para a Bíblia, cadê a vontade de pegar nela? Quando o culto, você está em casa, o culto está na internet, qual é a vontade que você tem de ir lá ligar para você participar? Então, isso são sintomas de morto. Sabe, a vez do marido está lá, oh, glória a Deus, a palavra maravilha, a mulher está lá. Entendeu? Não se sente no corpo. Então eu quero chamar a tua atenção, que nós estamos encerrando essa série de mensagens, e é muito importante para você se localizar. Eu quero que nós todos nos localizemos o que estamos fazendo aqui, porque vai depender toda a tua vida. Tua vida vai deslanchar. Tu começa a exercitar o braço, sabe, eu estava eu parei de academia, que eu machuquei minha coluna, estava com as camisas minhas, de manga, estava rochadinha aqui no braço. O irmão até falou, não, tá com, como é que dá o nome isso aqui? Pizza é melhor, irmão. Aí ele até falou, você tá com músculo aqui e tal. Já sumiu. Por que sumiu? Porque parei. Então, isso é coisa simples. Se você não se envolver, você também vai secar. Vai ficar sem qualidade, vai ficar balançando, sabe? Fica igual ventilador, né? Porque a gente para, nós que fazemos mal para nós mesmos. Ninguém pode te atingir, ninguém pode te prejudicar, a não ser as tuas negligências ou a tua falta de prioridade. Eu tenho uma agenda, um lado, todas as contas da igreja, do outro lado, todas as contas da minha casa. Cada cartão que eu tenho que pagar meu dia, eu coloco o valor do lado. Todos os meses eu faço isso. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer com a minha vida? Vai virar uma bagunça. Você sabe que tem casa que luz atrasa 2, 3 meses porque a pessoa esqueceu de pagar. Quem sabe disso, irmão? Cortaram a internet. Cortaram por quê? Não paguei. Porque não tem prioridade. Ajeite a sua vida. Paulo falou, se você não sabe cuidar da sua casa, não pode cuidar da igreja. E você vê hoje um monte de pastores, bispos, apóstolos, que não sabem cuidar missionárias, pregadoras, que só sabem falar e não viver. Eu sempre falo com a minha esposa, a gente só prega o que a gente vive. Não pregue nada além do que não se vive. E se não se vive e se prega, é mentira. E aqui não é lugar de mentira, aqui é lugar de pregar o que se vive, o que está se evidenciando na sua vida. Entendeu? Então, entendendo isto, eu tenho que me localizar, já me localizei. Eu sou isto no corpo. Então é aqui que eu vou agir. A minha área de atuação é esta aqui. Então é aqui que eu vou atuar. Pastor, eu não gosto muito de mexer em nada, não. Mas na rua eu dou testemunho, sabe? Eu não fico sem um folhetozinho. Estou sempre passando o aplicativo para os irmãos. Cara, você está operante. Você está operante. Eu não venho muitos cultos. Eu venho uma vez, mas eu estou operante lá fora. Você não precisa mostrar que tua igreja só estando aqui. Você tem que mostrar mais estando lá, fora daqui, que você mostra mais ser igreja do que aqui.
Lá fora, luz nas trevas. Ele não falou que nós seríamos luz na luz. Ele falou que nós seríamos luz aonde? E aqui só tem luz, irmão. Aqui é fácil de brilhar. Aqui é fácil de pousar. Agora é lá. Nosso testemunho. Nós temos uma responsabilidade, ou seja, o que nós vamos priorizar? Nós falamos, vamos agora entrar na mensagem. Versículo 42, irmão. Por favor. E perseveravam. Então, a hora já está indo embora. Perseveravam. Põe lá, irmão, dicionário aí, por favor, para a gente rapidamente passar. Perseverança, né? Que é? Perseverança é a qualidade de quem não desiste diante das dificuldades, persiste nos seus objetivos. Qualidade de quem não desiste. Então, o primeiro sinal da igreja. Você vê que ele colocou o primeiro sinal da igreja, era uma igreja perseverante. Alguém que não desiste. Então eles tinham tudo para desistir. Eles eram ameaçados, eles eram perseguidos, se fossem pegos seriam mortos, ou iam sofrer vergonha no meio da rua, iam levar chibatadas por serem cristãos, iam perder suas propriedades. Você sabia que a igreja perdia propriedade? Quem sabe disso, irmão? Que a igreja perdia, o Estado tomava a propriedade deles. A gente ficava amontoado em cavernas porque eles não tinham casas. Mas era uma igreja que perseveravam. A prioridade deles era porque Jesus falou: neste mundo tereis aflições. Jesus não enganou eles. Jesus falou: vocês vão ter aflições. Então, para vocês tem que perseverar. E às vezes a gente não quer passar nada, irmão. A gente não quer sentir nada. A gente não quer sentir nenhuma dor. Parece até que a gente é o homem de ferro. A gente sente, irmão. Mas o bom de tudo não é que você sinta. O bom de tudo, mesmo você estando com debilidades, você está aqui louvando a Deus. Isto que é perseverança. Isso que é perseverança. Eu disse na quinta-feira ou terça-feira, quinta, hein? Eu disse o quê? Tu sabe ler meu pensamento, irmão. Nem vou pensar mal de você, que você vai saber. Jesus Cristo pode curar tudo? Pode. Ele pode curar as tuas enfermidades, as minhas enfermidades? Pode. Aí você teria um grande testemunho para contar, certo? Certo. Oh, Jesus curou o irmão que era paralítico. Oh, tá. Agora o irmão sai por aí contando. Quantos paralíticos Jesus já curou, irmão? Milhares. Então, o testemunho de paralíticos que Jesus já curou, já tem demais. Tem ou não tem? Agora eu quero ver a gente dar testemunho doente, com uma debilidade. Não ficar botando corpo mole por causa da debilidade. A gente não bota corpo mole para ir trabalhar. A gente não bota corpo mole para fazer visita. Para fazer nada a gente bota corpo mole. Mas para congregar a gente bota corpo mole. Por quê? Porque aí a gente fala: estou sentindo isso. Eu parei no UPA na sexta-feira, meia-noite e pouco, eu estava chegando em casa do UPA. O pastor não tem plano de saúde? Ô, irmãos, vocês querem pagar um plano de saúde para o pastor? R$2.800, barato. Tem? É porque para velho é assim, né? Quem sabe disso? E vai fazer um exame de fezes e cobra R$80, não cobre nem o exame de fezes. Você paga 1 milhão e não cobre o troço. Então você vê, ele pode curar, ele quer curar, mas se ele não curar, o que eu vou fazer? Eu vou desistir dele? Eu vou desistir? Eu tinha lá um encontrozinho com as irmãs que me chamaram para ir no almoço ontem. Eu falei: não, irmão, não vai dar. A minha pressão chegou a 18. Eu vou lá comer churrasco. Sabe que churrasco tem muito o quê? Então eu tenho prioridade. Qual é a minha prioridade? Estar aqui de manhã saudável, como eu estou aqui hoje, para a glória de Deus. Entendeu? Chegou a 18. Quando chego lá na UPA, marcou lá 15, não me medicou, porque só medica se tiver com 19, 18 para cima.
Então falou, vai para casa, relaxa, estresse. Eu falei, estresse, a semana foi muito pesada, muitas situações invadiu a minha cabeça tudo ao mesmo tempo. Então as pessoas pensam que eu tenho vida fácil. Não tem vida fácil. Quem tem vida fácil é Macedo, irmão. Que tem dinheiro para viver, se ele viver 10 mil anos, ele deve ser o diabo, deve viver 10 mil anos. Então, se ele viver 10 mil anos, ele vai ter dinheiro para ficar 10 mil anos aqui. Eu não. Então, abençoado. Então, eu estou aqui, estava com debilidade na sexta, voltei, cheguei em casa, deitei, dormi, tomei meu banho, dormi, acordei no sábado, já estava legal, a pressão voltou 12 por 8, tá jóia, tá tudo nos conforme. Mas se tivesse do jeito que tivesse, nem sei como é que está agora, eu estaria aqui. Nada me impede, porque nada me impede de fazer as outras coisas, irmão. Então eu não posso, ser negligente, achar que eu tenho opção como membro. Eu não tenho opção. Eu tenho é prioridade, perseverança, doutrina. Volta no versículo lá, irmão. Doutrina. O que é doutrina? Doutrina, irmão. Botou? Significado de doutrina. Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Então nós temos uma doutrina que serve de base para a nossa vida. Qual é a nossa doutrina? É a doutrina que Paulo falou, que ensinou em Tito 2:1, fala o que convém, a sã doutrina. Aqui nós não criamos doutrinas de homens, costume, homem senta do lado de cá, mulher senta do lado de lá, sabe? Aqui nós temos... Nós deixamos o Espírito Santo tratar com cada um de vocês. A gente está aqui, prega a palavra, o Espírito Santo que trata. É ele que tem que tratar. Então isso é doutrina. O que mais? Comunhão. Põe lá, irmão. O que é comunhão? Isso, irmão. Comunhão. Comunhão é ter união, paz e partilhar com Deus e os outros cristãos. Então, tem que ter comunhão. Nós lemos, quero até que o irmão põe lá, que a gente vai entrar rápido na outra mensagem, o Salmo 34, 7 a 9. Salmo 34, 7 a 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme. Então, temer a Deus também deve fazer parte da minha prioridade. E temer a Deus não é ter medo. Porque quando você vai procurar o significado de temer, você vê medo. O significado de temer é medo. Quando se trata de Deus, Deus não quer um relacionamento com medo. É como um casamento. Como um filho que tem medo dos seus pais. Eu tinha muito medo do meu pai. Meu pai me causava pavor. Meu pai fazia... Eu e meus irmãos faziam xixi. A gente tinha incontinência. Nós mijávamos... Quase que eu mijei na cama até 20 anos. Mijei muito na cama. Medo! Você sabia que o medo faz a gente ter vontade de fazer xixi? Quem sabe disso? Todo o sistema fica, perturbado. O sistema... Então, meu pai era assim. Então, Deus não quer um relacionamento de medo. Quando ele fala medo, ele está falando de respeito. Eu não o vejo. Então, eu vou respeitar o quê? O que eu vou respeitar? A palavra dele. Eu não o vejo. Porque se ele aparecer para mim, ou para você, você vai desmaiar. Talvez você vai morrer. Teu coração vai parar. O meu coração vai parar, porque a gente não está preparado para ver Deus. Mas, todos os dias aqui, você ouve Deus. Então, se você temer a Deus, é você respeitar o que a palavra de Deus nos ensina como prioridade. Se você não respeita isto, você está dizendo... É tu, Deus. Você é Santo Antônio, um boneco de borracha, que eu não estou nem aí para Santo Antônio, para Jorge, porque é de plástico, de borracha, de gesso. A gente não está aí mesmo para essa turma toda mesmo. Mas para Deus não, Deus tem a sua palavra. Deus colocou prioridades para nós. Então, esse temer a Deus aqui, esse significado do temer, é isso aí, irmão? Deixa eu ver. Significa ter profundo... achou isso, irmão? Eu? Isso aí é o correto. Você que achou, irmão? Vê se você acha R$1.000 para mim, irmão. Temer a Deus significa ter um profundo respeito, parabéns, irmão, e reverência por Ele,
reconhecendo sua grandeza, santidade, poder, e não se trata de ter medo, mas de amar e honrar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso por esse significado corretíssimo. Glória a Deus. Isso aí. Olha que lindo. Isto é temer, irmão. Isto aí é temer. Isto é temer. Profundo respeito. Profundo respeito. Então diz o salmista, né? Não vamos mais lá, já passamos do ponto. Vamos para o ponto da oração. Da oração não, da oração do crer. Bota lá em Atos 2, 44. Todos os que creram, então havia prioridade na vida da igreja. A igreja, ela tem que crer. Diga, a igreja tem que crer. Se você não crê, você... Olha, se você não crê, irmão, olha aqui, ó. João 3,6. Olha lá, João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa o nascer de novo. Não, não é isso não, irmão. Vamos botar aí 3,6, botou João. Bota aí 5,24. 5,24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o que acontece imediatamente. Tem o quê? Tem a vida eterna. A vida eterna você não passa a ter quando você começa a jejuar, quando você vai para o batismo nas águas, quando você vai para o monte, quando você fica orando a noite toda. Não, não. A vida eterna passa para nós quando nós cremos. Diga, quando eu criei, passei a ter a vida eterna. Então eu já tenho a vida eterna. Eu não vou ter, eu já tenho. Mesmo que essa carne morra, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai reviver. Crê nisto, tu? Tá na palavra de Deus. Tá ou não tá? O corpo abatido será revestido, o corpo de humilhação. Então, os que estiverem no túmulo vão sair. Então, mesmo que morra, viverá. Crê tu nisto? Também. Tem lá o João 3,16. Acho que Deus amou o mundo. Vai lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, então crer é prioridade na nossa vida. Às vezes eu vejo, eu até falei ontem brincando com a minha esposa, eu falei, cara, eu sou um crente meio incrédulo, filha, porque há tanta safadeza na internet, gente que arma tanta coisa, né? Finge que está doando, finge que está dando, finge que está socorrendo. Você fica, não sei se você tem esse sentimento de achar assim, será que isso aí é verdade? Quem tem esse sentimento? Eu tenho. Parece uma incredulidade, mas é de tanta safadeza que a gente vê na terra, a gente fica assim, meu Deus, será se isso? Será se o cara está doando mesmo? Vai tomar? Tem uma história que eu vi ontem. O cara botou os dentes, eu até brinco com a minha esposa. Quando acabar a gravação, o cara vai tomar o dente do cara de volta. Então você vê, é coisa que a gente fica... Agora, a salvação, ela vem por crer. Mas eu não sou obrigado a crer nisto não, irmão. A crer em videozinho. Eu sou obrigado a crer em Jesus Cristo, somente. Eu não, se você duvidar de alguma coisa, até uma cura, você vai ver lá na televisão, o cara dizendo que foi curado, tirou uma tripa, não sei de onde, da barriga, tirou não sei o quê. Você pode duvidar disso. Você pode duvidar, você não está sendo incrédulo não, você pode duvidar. Então, o que você não pode duvidar é de Jesus. Ele me salvou, eu estou salvo. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha... Então, se eu creio, eu tenho a vida eterna. Romanos 10, 9 e 10. Vamos terminar, vamos para a ceia. Romanos 10. Nove e 10.
se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, olha só, você fala com a boca, ó, tem muita gente que fala muito com a boca fala até demais, mas falta uma coisa, ó. Em teu coração, o que tem? Creres. Então eu posso falar com a minha boca, mas o meu coração pode estar dizendo outra coisa. Eu estou só falando para mostrar para o outro que eu creio demais. Então, é uma junção do que eu digo com aquilo que está verdadeiramente dentro da minha mente. Você não sabe o que tem aqui, nem eu sei o que tem aí. Mas aquele que opera, que é poderoso, ele sabe. Então, o milagre acontece numa junção de falar e de crer. Quem pode prescrutar o crer é Deus. Então, se ele prescruta o crer, que você crê do jeito que você falou, sabe o que acontece? Assim será feito. Por isso que muitas coisas não são feitas, que a gente fala. A gente fala, porque a gente aprende muitas palavras aqui, por aprender muitas letras, a gente fala, mas na hora do crer, eu me recordo que eu estava numa igreja, essas igrejas que não é igreja, né? Aí o pastor estava lá todo pomposo lá, com um demônio lá, e falou, aí o cara manifestou um demônio, o demônio começou a pular, aí na porta assim, era uma estrada, que a igreja era na beira da rua, e os carros passavam toda hora, e o cara saiu correndo, o demônio saiu correndo para ir para a rua, para em nome de Jesus, para em nome de Jesus, eu creio. Cara, o cara não parou, o pastor creu nada, o pastor saiu correndo atrás do demônio para segurar. Então você vê, o cara dizia uma coisa, mas lá dentro ele não acreditava. Então você vai dizer, você tem que acreditar, porque aquele que vai realizar o que você diz, sabe se você realmente acredita no que você está dizendo. Porque senão vai ser só meras palavras. Deus não age em meras palavras. Oh, que pregação linda. Aquela pessoa não crê nada que falou, irmão. Não crê nada que falou, só pregou bonito. Não crê nada. Por que? Como é que você sabe? Porque a vida mostra o contrário. A vida não é de fé. Eu entro nesse espaço aqui, tudo caído, rebentado. Os irmãos que diziam que criam, cai fora daqui, pastor, isso aqui não vai dar em nada. Já vamos fazer aqui, 17 anos aqui, 2 lá no salão, 19 total. Cadê os caras que criam? Chegou, todo mundo desabou, ainda chega uma boca maldita, vai cair, vai matar todo mundo, você vai estar reunido, vai cair o prédio, não sei o quê. Eu falei, não, Deus, quando eu botei o pé ali, ele falou, vai lá. Eu falei, Deus, não tenho dinheiro, não estou te perguntando nada, estou mandando você ir. Tá igual aquele homem que tinha 38 anos sentado na beira do tanque. Jesus perguntou o que para ele? Quer ser o quê? O que ele respondeu? Não tem ninguém? Jesus perguntou isso? Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? Então às vezes a gente fica arrumando outras histórias. Se ele falou, você quer ser curado? Claro que eu quero ser curado agora, me cura agora. Não tem ninguém que me ponha no... Jesus não perguntou. As pessoas vão antes de mim. Jesus não perguntou. Jesus só perguntou se ele queria. Agora, quando ele falou, eu quero, lá dentro, saiu da boca e lá dentro da mente dele ativou. Ativou o quê? O milagre. Então o milagre é ativado tanto pela boca, em conexão com aquilo que você está dentro de você. Tem gente que nunca viu um milagre, nunca vai ver um milagre. Você sabe quando eu vi um milagre, irmão? Todos os dias. Todos os dias. Eu sou um milagre, porque não era para estar vivo. Não era para mim estar vivo. Onde eu vivi, o que eu fiz, o que eu fazia, não era para estar vivo. Às vezes aqueles tiroteios lá no Morro do Juramento, falo para minhas filhas, estavam na minha casa, minhas filhas, um dia desse, falei, tá vendo lá, minhas filhas? Eu andava naquelas vielas todas ali, ó. Hoje o papai está aqui hoje, pastor, mas eu andava lá. Não era para me estar aqui, não era para me estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus teve um projeto para a minha vida específico, que eu ponho ele no primeiro lugar da minha vida. A minha missão está acima da minha vida. Quando você tem uma missão, a tua missão tem que estar acima da tua vida. Eu estou dizendo missão dada por Deus. Não é missão, eu vou viajar, isso não é missão, pô. Eu vou ter que ir lá, sabe? Não, isso não é missão, isso é um passeio que você quer fazer. Estou falando missão.
algo de Deus que tem que fazer você abrir mão da tua vida, abrir mão dos teus prazeres, abrir mão da tua farra, abrir mão, por causa de uma missão, que eu chamo isso ponho isso como prioridade. Eu não perdi nada, irmão. Quando eu dei honra para Deus, põe lá o que é temor, irmão, põe lá, para a gente terminar. Eu dei honra para temor. Significa ter um profundo respeito e reverência por Ele. É isso que Ele quer, respeito. O que Ele está falando? Ele quer que eu persevere. Estou em luta? Muitas. Você nem imagina. Estou em tribulação? Muitas. Guerras dentro e fora. Tem as minhas guerras internas. Todo mundo tem os seus demônios internos. Ô, pastor, fala isso não. E é verdade. Que ele te atormenta. Tua mente não é atormentada? São eles. São eles que te atormentam. Não é que ele possui a gente. São a nossa carne. Ela fica nos atormentando. Eu tenho aqui, ó. Mas eu tenho que ter profundo respeito, reverência por Ele, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua santidade, reconhecer o seu poder. Não se trata de ter medo, mas de amar e honrar a Deus acima de tudo e de todos. Assim seja, irmão. Assim disse o Senhor para nossas vidas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Fica de pé.